real. Mais um dia nos deu o Senhor, mais um dia para nos alegrarmos com Ele. Hoje estamos aqui com convidados ilustres. Está nos acompanhando hoje o pastor Max Cassim, da Igreja Batista Betânia. Max, dá um alô aí para a galera. Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Está uma correria aí, uma corrida aí devido ao garrafamento, mas graças a Deus estamos aqui hoje para participar desse bate-papo aí. É um prazer estar aqui, Ivan. Obrigado pelo convite. Ao Renan, que deve estar nos ouvindo aí, um abração para ele. Deus abençoe a todos os ouvintes aí, né, nessa noite. Amém. Estamos também, está aqui hoje nos acompanhando o pastor Henri, da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Henri, dá suas boas-vindas aí para a galera. Boa noite a todos aí, obrigado pelo convite. Estamos aí para juntos destrinchar a palavra de Deus e aprender um pouco mais do Senhor. Obrigado. Amém. Estamos também com o Júnior, Alelson Júnior, missionário da Igreja Batista Memorial em Senador Camará. Júnior, dá um alô aí pra galera. Fala pessoal, boa noite. Muita alegria estar aqui com amigos reunidos e falar um pouco aí da palavra de Deus, esse tema que é muito relevante aí pro reino. Fica com a gente, fica ligado e vamos cair na real. Amém. Queria informar aos nossos ouvintes já fiéis que o nosso amigo o pastor Renan Fernandes não está conosco hoje porque ele está numa outra missão. O pastor Renan está em São Paulo fazendo uma palestra que eu não sei o tema, ele não me contou. Depois eu vou perguntar para ele e falo para vocês, tá? Mas ele está lá nos ouvindo agora e daqui a pouco ele deve entrar ao vivo aí para dar um abraço na galera. Então vamos lá. O assunto de hoje é a imagem de Deus. Temos ou não temos a imagem de Deus? Um tema polêmico, um tema que muitos pensam de forma diferente, né, a respeito desse assunto. Deus fez Adão à sua imagem e semelhança. O Pai criou o homem para ter com ele um relacionamento perfeito, deu autoridade a esse homem, colocou ele em um jardim e supriu todas as suas necessidades. O homem gerado por Deus não necessitava de nada. Tudo que ele precisava estava ali. O homem não adoecia, não morria, não sentia tristeza, não sentia fome, não sentia sede. Tudo era perfeito no Éden. Mesmo assim, o homem decidiu desobedecer a Deus. O homem pecou. E a partir daí, o homem é expulso do paraíso para sentir dores, fome, sede e passa a morrer. A geração após Adão ainda tem a imagem e semelhança de Deus? Essa é a nossa pergunta de hoje. E para isso nós temos ilustres homens de Deus para falar um pouco sobre esse assunto. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, antes de nós passarmos para os nossos queridos irmãos, eu queria iniciar esse programa com uma oração. Queria pedir o pastor Max para orar por nós, nos abençoar e pedir para que a luz de Deus nos ilumine a respeito desse assunto. Pastor Max. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, por este dia. Te louvamos, Senhor amado, por aqui nós temos chegado, Senhor. Te agradecemos, ó Deus eterno, por cada um que está nos ouvindo nesta hora. Te pedimos, ó Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja em nosso meio nesta noite e que enquanto nós estivermos aqui, ó Pai, conversando, falando acerca da Tua palavra, que Teu Espírito, ó Pai, nos oriente, que Teu Espírito dê discernimento para cada um de nós e para aqueles também que estão nos ouvindo para entender a Sua boa e perfeita vontade. Em nome de Jesus, fale a cada coração, esclareça a cada um de nós de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, para esse programa estar no ar, nós temos parceiros, amigos que colaboram para que esse programa esteja no ar. E um desses parceiros nossos é a Segunda Igreja Batista de Santa Cruz, que está situada na Travessa Veleiros, número 26, dentro da comunidade do Rolas, que por um acaso é pastoreada por esse que vos fala com muito prazer. Lá em Santa Cruz nós temos reuniões às quartas-feiras, às 19h30. Temos reuniões aos domingos, às 9 horas da manhã e às 19h30 da noite,
são as chamadas reuniões públicas e todos vocês estão convidados. Além disso, a CIP Santa Cruz se reúne nas casas, nos lares, durante toda a semana. Todos os dias da semana tem alguma casa aberta para se falar da palavra de Deus. Então, se você mora na região, se você está interessado em nos conhecer, procure a Segunda Igreja Batista de Santa Cruz nesses dias de reuniões públicas, lá na Rua Veleiros, número 26, fica aí próximo do Mercadinho do Mineiro, e você vai ser muito bem recebido. Que Deus te abençoe. Quem também tem nos acompanhado, nos ajudado a manter essa obra no ar, é a Igreja Batista Pentecostal Mundial, do Bispo Elcimar Lopes, que fica localizada na Rua Ajurana, Campo Grande, Rio de Janeiro, Rua Ajurana, número 510. As reuniões lá na Igreja Batista Pentecostal Mundial são as segundas-feiras, que eles têm culto de libertação, campanha de fé, às 19 horas. Às quartas-feiras, culto de doutrina, ensino da palavra de Deus, às 19 horas. Sexta-feira, culto da família, às 19 horas. E domingo, escola bíblica dominical, às 9 da manhã. E culto de louvor e adoração, às 19 horas. Você que está ali em Campo Grande, próximo da Rua Joana, próximo ali do Habib's, procure a IBPM, procure o Bispo Elcimar, que é um grande homem de Deus e vai te abençoar muitíssimo. Quem tem nos ajudado também é a Primeira Igreja Batista Jardim Nova Guanabara, do pastor Joel Miranda. Essa amada igreja fica localizada na Rua Onça de Pitangui, número 299, em Campo Grande. As reuniões lá acontecem às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, com escola dominical às 9 da manhã e culto de louvor e adoração às 19 horas. Estes são os nossos parceiros, são homens de Deus que foram tocados pelo Senhor para abençoar esse programa e abençoar o reino de Deus. Amém? Se você quer nos contactar, quer mandar alguma mensagem no programa de hoje a respeito desse tema, o nosso WhatsApp já está ativo, aguardando a sua ligação, a sua mensagem. O nosso WhatsApp é 995245624. Ou, se você quiser entrar ao vivo, ligando para a rádio, o telefone é 3756-7664. 3756-7664. Seja bem-vindo a este lugar. Amém? Então, voltando ao nosso tema de hoje, a imagem de Deus. O que é a imagem e a semelhança de Deus? O que você teria a nos dizer sobre isso, Júnior, nosso missionário? A gente fala sobre a imagem e a semelhança de Deus, a gente vai falar da essência de Deus. A gente vai falar sobre quem Deus é na sua essência. Ele é santo, ele é irrepreensível em amor. E basicamente essas questões, quando se fala da imagem e da semelhança de Deus, e quando a gente fala nesse tema sobre o homem tem ou não tem imagem e semelhança de Deus, a gente vai entrar lá na criação do homem, vamos entrar em Gênesis, e a gente vai ver que esse homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, porque tinha nele a essência de Deus. E no próprio Gênesis a gente vai descobrir, lá em Gênesis 3, que o homem ele cai, ele se corrompe com o pecado, e ele passa a não ser mais a imagem e a semelhança de Deus, porque ele não é mais santo e irrepreensível em amor diante de Deus. A gente pode dizer basicamente isso, que falar sobre a imagem de Deus e quem é Deus e a essência, é falar da essência de Deus, é falar da sua santidade, é falar do seu amor irrepreensível, é basicamente isso. Amém, amém. Henri, o que você tem a dizer sobre esse assunto? Bem, imagem e semelhança de Deus, primeiramente, a gente tem que saber definir, porque muita gente vai achar e vai entender que imagem é uma coisa e semelhança é outra. Mas a gente percebe aqui que nos textos, especificamente Gênesis 1:26, em que fala, em que fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e aí vai falando, e tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, animais, domésticos, sobre a terra, sobre os répteis. Quando ele fala isso, logo depois ele fala, criou
Pois Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ele não menciona mais a semelhança. E mais à frente, no capítulo 5, ele vai falar sobre semelhança e ele vai falar sobre imagem. Então a gente tem uma compreensão pelo texto que tanto faz ser imagem ou tanto faz ser semelhança. As duas palavras querem dizer a mesma coisa, como o nosso missionário falou, a essência de Deus, as características de Deus, os atributos de Deus, especificamente os atributos comunicáveis de Deus, aquelas características de que Deus é amor, Deus é justo, Deus é santo, fiel, etc. Que a gente vai ver mais à frente. Amém. Pastor Max. Quem é que fala aqui quando o homem ele peca no jardim, a imagem então é distorcida. A queda do homem, então o pecado entra na humanidade, afeta a terra e afeta tudo que aqui é criado, assim também afeta o homem e afeta também a imagem, como se estivéssemos hoje assistindo uma TV em HD e daqui a pouco tiram o HD, voltam no analógico, você vê uma imagem totalmente distorcida. Não é uma imagem fiel, uma imagem, porém, não mais tão fiel quanto a original. Então vamos lá. Pelo que eu entendi aqui dos nossos irmãos, vocês já começam já respondendo a pergunta de cara. Não ficou dúvida aqui então que, na nossa opinião, a humanidade perde a imagem de Deus com o pecado. É isso? Agora, vamos continuar. Vamos apimentar um pouquinho isso, que eu acho que vocês estão pegando muito leve no negócio. A imagem de Deus, ela foi perdida totalmente, imediatamente, ela foi perdida parcialmente, ela foi sendo perdida aos poucos. Como é que aconteceu isso? Qual dos corajosos, os homens de Deus, pode tirar essa minha dúvida? Que talvez seja a dúvida dos nossos ouvintes. Não é tão difícil assim. Essa imagem ela se perde automaticamente quando o pecado entra. A Bíblia fala que por Adão entrou a morte. Se entrou a morte é imediato, foi algo instantâneo. A partir do momento que Adão e Eva eles comem do fruto querendo o desejo de ser igual a Deus, quer dizer, parece até uma redundância, que era a imagem e semelhança querer ser igual a Deus. E aí na questão da essência eles eram a imagem e semelhança, porém não estavam satisfeitos, vivendo um lugar perfeito sem pecado. Eles queriam ainda, foi despertado pela serpente o desejo de querer ser igual a Deus. Esse é um desejo que tem até os dias de hoje, né? E aí sempre vai provar, tanto no começo quanto no final, que o homem vai sempre tentar ser igual a Deus. Desde quando se inicia a humanidade em Gênesis, até quando se encerra tudo e surge o anticristo. O maior desejo do homem é querer ser igual a Deus. Não basta ser semelhança e imagem. Eles não ficam satisfeitos com isso. Eles querem ser Deus. Eles querem o trono, né? A humanidade quer o trono, né? Amém. Não sei se você sabe, Max, mas o pastor Henri e também o missionário junto, eles têm outros talentos. Além de conhecer a palavra de Deus, além de ministrar, além de serem profetas do Senhor, esses homens são músicos em excelência. Você sabia disso? Talento. E hoje, muito lento. E hoje Deus foi bondoso conosco. Com a oportunidade de ter os dois aqui hoje. Hoje tem teclado, hoje tem voz, hoje o negócio vai ficar quente aqui hoje. E a gente vai entrar agora no nosso momento musical. Eu queria ouvir, né, o Henri e o Júnior tocando e cantando para os nossos ouvintes também. O que você pode trazer para a gente, Henri e Júnior? Júnior, fala aí que você que está na liderança. Você que está na liderança. O Ivan tinha falado de um louvor, mas a gente separou outro. Né? A gente vai tocar Se Eu Me Humilhar. Acho que é muito pertinente essa canção ao tema. Então, vamos adorar o Senhor. Nesse lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso
se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor, nesse lugar, nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus. Eu não sei o que você que está nos ouvindo hoje sentiu ao ouvir essa canção, mas aqui, dentro dos estúdios da 107,1,
parece que o céu desceu. A presença do Espírito Santo é tremenda nesse lugar. E eu oro ao Senhor Jesus que essa presença, que esse derramamento de unção que está acontecendo nesse lugar seja estendido para todas as casas que estão ligadas nesse programa, nesse momento. Que o Senhor possa estar tocando em você neste momento, tirando toda a sua angústia, tirando todo o peso do seu coração. Em nome de Jesus. Quero te dizer que nós estamos transmitindo esse programa ao vivo, pela nossa live, pela minha conta do Facebook, Ivan Cunha. Entra lá, acessa, curte a página, curte o programa, manda mensagem pra gente responder para vocês ao vivo. Ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, 995245624, 995245624, ou pelo telefone da rádio 3756-7664, 3756-7664. Bom, então os nossos amados pastores, nossos homens de Deus que estão nos acompanhando hoje, já falaram sobre a imagem de Deus, termos ou não termos, falaram sobre... Na verdade, já afirmaram que nós não temos a imagem de Deus, que perdemos ela imediatamente, porque a morte entrou na humanidade. Falaram sobre o que é a imagem e semelhança de Deus, mas o que eu gostaria de saber agora é como nós podemos ter de novo a imagem de Deus. Nós perdemos ela, né? Nós perdemos por causa do pecado. E aí, como é que a gente faz para ter de novo a imagem de Deus, pastor Henri? Quando a gente entende que perde a imagem, é importante frisar que a gente não perde a capacidade de amar, não perde a capacidade de fazer justiça, de ser justo, a gente não perde a capacidade de fazer coisas que exprimem o caráter correto e santo de Deus. O problema é que essa imagem ela está totalmente distorcida, como o nosso pastor aqui falou, é totalmente decaída e de tal maneira em que quando o homem ama, ele não consegue amar como Deus ama. Quando o homem tenta fazer justiça, a sua justiça não glorifica a Deus e, pelo contrário, ela causa mais danos e pelo contrário, ela se coloca como uma opositora a Deus. Então, essa é a ideia da imagem distorcida de Deus. A imagem que o homem prejudicou e perdeu, não totalmente, mas ela perde a sua capacidade de ser agradável aos olhos de Deus e agradável também à criação. Você corta o relacionamento com o próximo, você corta o relacionamento com Deus e corta também o relacionamento com a criação. Agora, para recuperar isso, o próprio Deus já em Gênesis prometeu. Em Gênesis capítulo 3, no verso 15, ele diz que da semente da mulher vai vir aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então esse nós conhecemos, é Jesus Cristo. Então lá em Gênesis já aponta para a cruz, momento em que, fazendo uma comparação simbólica, obviamente, alegórica, em que a serpente fere o calcanhar, né, no caso ali Jesus na cruz, é a ideia do calcanhar de Jesus sendo ferido pela serpente. Claro que ali Jesus está pagando a pena pelos pecadores, e no caso ele paga diretamente a Deus, mas simbolicamente ali ele é ferido pela serpente no calcanhar, mas aquele mesmo calcanhar que é ferido, esmaga a cabeça da serpente ali na cruz. E através do sacrifício de Jesus na cruz, aquele que crê nesse sacrifício, ele é transformado uma nova criatura. Ainda o efeito do pecado ainda não pode prendê-lo mais, ainda vai estar no corpo, na carne, ele não deixa de pecar, mas ele já se considera, pela fé, livre do pecado, vencedor. Amém. Pastor Max, você pode falar para a gente a respeito disso? Como podemos ter de novo a imagem de Deus? Bom, foi falado aqui já acerca da restauração da humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. Então, é isso que o Henri falou. É simplesmente, eu retorno na imagem de Deus somente quando eu simplesmente
aceito Jesus como meu Salvador, levanto a mão, vou lá na frente e digo, aceitei, voltei a ter imagem, é assim que funciona? Mas não é bem assim, né? Como é que eu vou explicar? Às vezes as pessoas pensam que pelo simples fato de levantar a mão para o alto se converteu. Então não é um grande processo. Vai dizer que nós vamos brilhando a cada dia até ser um dia perfeito. Então a gente vai resgatando a essência do que é ser uma imagem e semelhança de Deus. Seria bom se a gente levantasse a mão para o alto, aceitasse Jesus e fosse dar a semelhança dele. Isso aí seria uma maravilha. Claro que algumas coisas, quando a gente é em Cristo, a gente consegue transmitir a imagem e a semelhança de Deus, mas não na sua plenitude, na sua totalidade, né? Algumas coisas sim. A gente se converte, a gente, quando há conversão genuína, verdadeira, há um amor verdadeiro, há uma santidade verdadeira, uma busca pela santidade, um desejo pela justiça. Não a justiça humana, a justiça divina, a justiça de Deus. Então, há o resgate da imagem, da semelhança. Aqui, não na sua totalidade de plenitude. Há um processo até chegarmos no dia estado da perfeição. E aí o próprio João vai dizer lá na primeira carta de João, no capítulo 3, até lendo isso aqui, versículo 2, que ele diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Então há um processo, mas para a imagem se tornar, para nós começarmos a ter o processo de restaurar a imagem só através do seu Filho Jesus Cristo. Então, o retorno à imagem vem através de Cristo e ela é um processo. Não é imediata como foi a perda. Né? Não é imediato. Mas a certeza de você recuperar já é imediata. No momento em que você tem um encontro com Jesus. Sim. Mas é um processo da santidade, da santificação. E eu tenho ação sobre isso. Sim. Não sou responsável, mas preciso ter alguma ação. Nós temos que responder a palavra, ao Evangelho. E como nós respondemos ao Evangelho, o próprio Espírito Santo, que já está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, ele também nos ajuda nesse processo de recuperação da imagem. O próprio João, ele vai dizer que aquele que diz que está em Cristo deve andar como Cristo andou. Então, cada dia a gente, quem dera acordar assim hoje e falar assim: hoje eu sou Jesus Cristo, maravilha. Mas como seria muito bom, muito né? bom, mas a gente sabe que é um processinho. Né? Alguns talvez não achassem isso bom não, porque talvez significasse, eu sou Jesus, vai significar que você vai para a cruz, que você vai ser denunciado injustamente, julgado, caçado, vão cuspir em você. E aturar tudo isso quieto, né? Vamos ovelha muda. E aturar tudo isso quieto. Eu acho interessante a parte que Jesus ele faz ensinando a oração do Pai Nosso, que ele diz ali: venha o teu reino. As pessoas cantam muito isso, não prestam atenção no que está sendo cantado. Então, quer dizer, quando eu falei venha o teu reino, você está querendo dizer é o governo e a imagem e a semelhança dele. Que seja na terra um pedaço do céu. Deixa o céu descer. Que eu seja um pedaço do céu na terra. Então, quer dizer, é algo muito forte. E aí a gente pode deixar aí para uma pergunta: o que tem visto em ti? Ou o que tem visto em nós? Um pedaço do céu ou um pedaço do inferno? É verdade. Eu vi uma frase há poucos dias, né, entrando no prédio onde a igreja um amigo nosso se reúne, que estava escrito lá assim: essa igreja o que seria da igreja se todos fossem como você? Como seria a igreja? Logo na placa, primeira entrada, falei: Senhor, isso é uma placa boa para estar na frente de todos os prédios, e não essas denominacionais, né? Quer entrar aqui? Tá bom. Como vai ser essa igreja se todo mundo aqui for igual a você? Aí entra, vamos ver como é que vai ficar. Isso é a benção, né? Mas, Júnior, isso tudo que os irmãos falaram aqui, isso tem a ver com o que Paulo diz lá na carta ao Gálatas 2:20? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Tem alguma coisa? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando a gente começa a falar desse tema, não tem jeito. A gente vai esbarrar lá em João 3:5, aquela conversa onde Nicodemos começa a indagar Jesus, e aí Jesus fala sobre o novo nascimento. Jesus acaba falando: Nicodemos, se não nascer da água do Espírito, meu filho, não tem jeito. Ou seja,
essa restauração só através do novo nascimento. Só que as pessoas acreditam que o novo nascimento é só mudança de atitude. Eu mudo algumas atitudes minhas, eu paro de fazer algo, eu roubava, não roubo mais. Não, mas o novo nascimento é a mudança de quem eu sou, né? É a mudança do tudo. É você abandonar aquilo que você era, negar aquilo, fazer como Paulo, considerar tudo aquilo como esterco, né? E a partir de então, caminhar em Jesus Cristo. Você estava falando sobre, será que eu tenho algo com isso? Será que eu posso fazer algo quanto a isso? Sobre nascer de novo, sobre voltar à essência? A própria palavra vai dizer, arrependei-vos e convertei-vos. É uma ação nossa. O Senhor ele vai nos ajudar, o Espírito Santo ele vai nos conduzir para isso. E aí, Gálatas 2:20, quando a gente fala sobre não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, isso é lindo demais. Só que as pessoas falam isso também sem entendimento real do que é e do que significa isso. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, isso é muito sério. Porque quando eu assumo que Cristo vive em mim, eu assumo que Ele tem o governo da minha vida. E se Ele tem o governo da minha vida, não sou eu mais que toca a minha vida, mas é Ele, né? Eu não escolho para onde eu vou. Ele governa a minha vida, é Ele que me conduz. Se é para o deserto, se é para a bonança, é Ele que me conduz, entendeu? Queria aproveitar o gancho dele aqui, fazer um comentário também, até para ficar de maneira didática. É bom sempre polemizar um pouquinho, né? É sempre bom para a gente tentar entender melhor. E tem uma cantora gospel muito conhecida, não vou citar nome, mas o vídeo dela passou na rede, e ela fazendo um apelo lá para a juventude, um show dela lá que ela estava fazendo, ela tentando fazer um exercício de filosofia, tentando entender a escritura, sei lá o que ela estava fazendo, e ela disse assim, vocês não eram mais filhos de Deus, agora vocês são filhos de Deus, agora vocês têm a imagem de Deus, e agora vocês não pecam. E aí, se eu tenho a imagem de Deus, eu não peco. Aí ela ficou nessa coisa de, a gente é perfeito como pai, a gente não peca. Então, para a gente não se confundir, que o nosso pastor aqui falou muito bem, ele aqui também lembrou bem, a gente não vive mais, é Cristo que vive em nós, nesse sentido espiritual. Mas, a gente tem que entender que no contexto antes do pecado, Adão e Eva, e Eva nem se chamava Eva ainda, né? Foi só nomeada como Eva depois do pecado, eles tinham a possibilidade, a capacidade de agradar a Deus, obedecendo a Deus. Mas naquele contexto, eles tinham esse poder, essa capacidade, livre-arbítrio de agradar a Deus e obedecer a Deus, mas eles pecaram. E eles desobedeceram a Deus. E a partir daquele momento, eles foram considerados, segundo Paulo, e todos nós que estávamos em Adão, e os que estão em Adão ainda, eles são considerados mortos e destituídos da glória de Deus. E nesse contexto, a pessoa que não tem um encontro com Jesus, ela só faz pecado. Até quando ela faz algo bom, aquilo aos olhos de Deus é manchado e categorizado também como uma obra que não é suficiente para agradar o Senhor. E é por isso que precisamos do sacrifício de Jesus. E quando a pessoa tem um encontro com Jesus, de tal maneira que ela é transformada pelo Espírito Santo em nova criatura, ali ainda não na totalidade, mas ela retorna a capacidade de agradar a Deus, o livre-arbítrio novamente para agradar a Deus. E no último dia, quando o último inimigo a ser vencido, que é a morte, aí ela é livre dessa carne que ainda deseja pecar. Por mais que o Espírito Santo esteja aqui, há uma briga entre a carne e o Espírito, e é um processo que já falamos aqui. Mas aí, no último dia, em que vamos adentrar a eternidade, aí nós teremos não só o Espírito que já habita em nós, mas o corpo glorificado e incapaz de pecar. Paulo diz assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele cita isso, quem vai me livrar disso? Fantástico. Quem me livrará do corpo dessa morte? Isso é muito legal a gente entender e trazer para a lembrança disso. O tempo todo que nós matamos Jesus. Nós matamos. Quem me livrará do corpo dessa morte? A gente precisa entender. E é fantástico quando se fala sobre governo de Cristo, quando se fala sobre isso, fala sobre imagem e semelhança. A gente vai pegar vários textos aí, quando a gente vai estudar. Segura um pouquinho aí, para você voltar exatamente no ponto que você falou. Tá separado. A gente vai ter um intervalozinho agora. Buscamos tua vontade, seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu
Deixa o céu descer. 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 Pois teu é o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. O teu é o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. O teu é o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o poder, Senhor. Teu é o reino. Tua é a glória, Senhor, para todos sempre. Deus abençoe a vida de vocês, Henri, Júnior. Mas a gente precisa continuar. A vontade de ficar só louvando ao Senhor. Deus foi bom conosco hoje. Amém? Júnior, é contigo agora. Por que é importante ter a imagem de Deus, Júnior? Por que é importante Porque ter a imagem eu pedi de para Deus? você parar aquele momento porque você ia entrar nisso. Eu ia Você entrar não nisso. pode entrar antes de eu perguntar. Deixa eu perguntar primeiro. Por que é importante? Vamos lá. Por que é importante ter a imagem de Deus? Quando a gente vai falar da imagem de Deus, primeiro a gente tem que falar do propósito eterno de Deus. Né? Qual o propósito eterno de Deus? E a gente vai ver em Romanos 8, 29, que diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o propósito eterno de Deus na criação da humanidade era ter uma família de muitos filhos, a imagem de Jesus Cristo. E aí, quando a gente olha para o homem corrompido, a gente vai ver quando Adão ele peca. Gênesis faz questão de dizer assim, em Gênesis capítulo, deixa eu só pegar aqui a minha cola, Gênesis capítulo 5, né, de 1 ao 3, do 1 ao 3, Gênesis 5, de 1 ao 3, a gente vai ver Adão que tendo a 7, e a Bíblia é categórica quando diz, e deu Adão, de 7 nasceu a imagem e semelhança de Adão, né? Que Adão gerou um filho à sua própria imagem, à sua própria semelhança. Então a gente vai ver que a corrupção, ela vem, e o homem é corrompido. Jesus vai falar com Nicodemos sobre isso, vai falar da corrupção do homem, do novo nascimento, mas a gente precisa entender o propósito eterno de Deus. Quando a gente entende o propósito eterno de Deus, a gente vai entender que se nós não cumprimos o propósito eterno de sermos santos e irrepreensíveis em amor, de sermos uma família de muitos irmãos, a imagem e a semelhança de Jesus Cristo, de nada vai valer a nossa vida aqui nessa terra. A vida não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. De que sentido tem um ser que não cumpre o seu propósito? Uma cadeira que não tem assento. Ela não tem sentido, sabe? Nós não temos sentido. Se nós não... por isso a importância, né? Por qual é a importância? A pergunta, qual é a importância de buscarmos a imagem e semelhança de Deus, de termos a imagem e semelhança de Deus? Porque nós precisamos cumprir o propósito eterno de Deus. Né? Por isso a importância de sermos a imagem e semelhança de Deus. Porque se não formos a imagem e semelhança de Deus, se não formos santos e irrepreensíveis em amor, se não cumprimos o propósito eterno de Deus, de nada estamos esse mundo a passeio. Né? Somos como uma pedra, sem propósito. Amém. Glória a Deus. Quem está aqui agora, ao vivo, para falar conosco é o pastor Renan Fernandes. Fala, Renan! Renan, dá uma palavrinha aí pro povo. Bota no violão. Contrário.
Atrás. E boa noite, Robinho. Uma alegria muito grande estar aqui em São Paulo, ouvindo vocês. Muito frio, estou debaixo do edredom aqui, encolhido ouvindo vocês, mas é uma alegria muito grande saber que as ondas da 107 FM, elas ultrapassam as fronteiras do estado do Rio de Janeiro e o Cana Real está sendo divulgado para todo o Brasil. Eu quero apenas concordar com a palavra do Anelson aí, né, do Júnior, é muito importante entender que nós não temos a imagem mais de Deus porque ela foi perdida no pecado. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e por conta disso fomos destituídos da glória de Deus, mas que em Cristo é possível recuperarmos a imagem, agora não mais do Pai, mas de termos a semelhança do Filho, que é Jesus Cristo. O desejo do coração de Deus é que todos nós sejamos servos e discípulos dele, sendo semelhantes ao Filho de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Um abraço aí, Ivan, que Deus abençoe todos vocês aí, tá bom? Valeu, Renan. Deus te abençoe, filha. Até semana que vem. Estamos com saudade. Irmãos, então, por que é importante ter a imagem de Deus? Para retornar ao propósito eterno, para voltar à santidade. Santidade é essa que foi perdida pelo pecado. A mensagem que a gente precisa deixar hoje, para todos aqueles que estão nos ouvindo, é: perdemos a imagem de Deus, sim. Mas o Senhor é tão misericordioso com nossas vidas, que a partir do nosso erro, da nossa decisão de pecar, Ele criou um plano de salvação. Criou a partir do nosso erro, do nosso pecado. Ele criou um plano para nos restituir à glória dEle. E em Jesus Cristo é possível voltar a ter a imagem e a semelhança dEle. Para isso precisamos o quê? Antes de qualquer coisa, crer no Senhor Jesus como nosso único Salvador. Andar em comunhão, renunciar às nossas vontades, matar a nossa carne e o nosso eu e permitir que Cristo viva e cresça em nós cada dia mais. Assim, ao final dos nossos dias, alcançaremos a coroa da vida e nos encontraremos com Jesus mais uma vez. Seria essa a mensagem, meus irmãos? Creio que sim, não é isso? Eu queria, antes da gente encerrar, o pastor Henri está aqui com a esposa dele, que é uma levita de primeira linha, e a gente vai ouvir um trio agora. Ela, o Júnior e o Henri. Os três vão nos abençoar agora. A gente vai ouvir mais um louvor e daqui a pouquinho a gente volta. A gente já está pertinho de encerrar o programa. Teu nome poderoso Ele é. Criador da terra e céu, Criador da terra e céu, poderoso Ele é. poderoso Ele é. Criador da terra e céu, Criador da terra e céu.
Deus forte, sempre cantarei, Deus de poder. Aleluia! Poderoso! Glória a Deus. Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Queremos te agradecer por tudo o que aconteceu neste lugar. Pelo Senhor estar proporcionando, Senhor, que através de nossas vidas, muitas pessoas conheçam um pouco mais do Teu reino, um pouco mais do que é a alegria, Senhor, de Te servir. Pai, que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, que o Senhor esteja abençoando a todos aqueles que estão nos ouvindo agora, Senhor, derramando bênçãos sobremedidas sobre cada um deles, Senhor, entrando com providências dentro das suas necessidades, abrindo as portas que estão fechadas, fechando as que o Senhor não quer que eles entrem, Senhor, mas que a Tua graça, o Teu poder e a Tua glória estejam alcançando todos aqueles que Te amam e que são fiéis a Ti. Eu não posso encerrar esse programa sem mandar um grande abraço para o meu amigo pastor Ney, do SEI, do Centro Evangelístico Internacional, que está nos ouvindo agora. Além da minha amada esposa, que está lá no Recreio junto com a Silene, Alessandra Machide Silene, um beijo. Dona Fátima, Natália, Andréia, que estão lá em Santíssimo nos ouvindo. O Bispo de R, que esteve aqui ainda há pouco e saiu daqui correndo, mas está nos ouvindo também. Pastor Renan, que veio lá está lá em São Paulo nos ouvindo. Um beijo para todos vocês. Semana que vem estamos juntos, junto com o Pastor Renan, para mais uma vez cair na real. Vem com a gente, acessa a nossa página, curte, que tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Caia na real. Galera, terminou agora o terceiro programa do Caia na Real. Foi uma benção. Esteve aqui com o pastor Márcio Cassini, Júnior, Henri. Junto com a gente estava também o Robinho na mesa de som, Lucas. Foi benção. Curte nossa página lá, Caia na Real, a página está pronta. Que Deus dê uma semana abençoada para todos vocês. Estamos juntos. Fica na paz.